Estamos aí arrumados agora. Vamos pro nosso projeto que eu tô fazendo, que é o Acelera e Fala, desse nome aí. Eu acelero, você fala, eu também falo. Que legal. Então vai ser um mix aí dos dois conversando. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Nascimento, @top de gestão. Uma das pessoas mais carismáticas e mais bem conectadas que eu conheço, viu? Vou te falar. Bondade, que honra minha, Johnny, estar aqui no Acelera e Fala, conversando com você. Você é um amigo de longa data. Eu já falei pra você que desde a primeira vez que eu te encontrei, o pessoal tinha até um apelido, né? Coca gelada. Continua sendo ou não? Ah, hoje já parei com o blog, né? Ah, entendi. Mas antigamente eu fazia. Eu tinha esse blog. apelido e eu falei, pô, esse cara é diferente do bem. E hoje eu tô muito feliz de estar aqui nesse sofazão, nesse Galaxy 1968. 68. Eu vou te contar uma coisa, né? Você sabe que a gente vai falar sobre os trabalhos que eu estou fazendo, do momento de vida, um pouco da minha história, dos meus livros, do meu trabalho de professor. Mas acima de tudo eu também gosto de carro velho ou não? Carro não, Antigo, né? Isso. Eu tenho um Fusca 1968, que é o Hércules. Você pode encontrar ele lá no @Topcar Carros Antigos. Agora, posso fazer uma pergunta para você primeiro? Faça. Ei, eu vi você fazendo a curva aqui. Quando você fez a curva, ele vira lá na frente, parece um caminhão, uma jamanta. É uma Scania. Uma jamanta, uma Scania. É uma grandona, né? Tem que saber, isso aqui é... O pior é o tamanho. Então se você tiver uma noção boa de espaço, você dirige. Porque esse aqui é câmbio em cima, então trocar a marcha aqui... Quantas marchas são? 3 marchas. 3 marchas. Primeira, segunda e terceira. E a ré daí. Com toda certeza você já contou pro pessoal que roda com você sobre a história desse carro e tudo mais. Sim. Mas você já me contou no dia que a gente conversou. Aliás, o teu carro tá lá no meu canal também. Sobre a tua paixão, né, pelos Galaxy, que é muito antiga. Nossa, eu comecei cedo, eu andava de Galaxy desde quando eu tinha 4 anos. Uau! A gente ia pra praia, inclusive quando eu era um pouquinho mais velho, eu andava nesse aqui. Esse aqui é do meu tio. Então ele levava um barco ali pendurado atrás, né? Puxando o barco, e a gente literalmente sobe na nave. 2 barcas, era o barco e a barca. Então eu sempre estive no meio desses carros, né? Então pra mim é uma coisa que é de família. E esse ronco que ele tem, você mudou o motor? Eu fiz o motor agora, mas eu coloquei um escapezinho mais barulhento, só pra dar. Porque o V8 tem que ter o barulho, né? Aquela reduzidinha que ele dá. Viu? E acontece com ele o que acontece com o Hércules. Eu chego no posto, o cara pergunta, quer vender? Não, ali agora. Eu tava abastecendo antes da gente gravar. Nossa, os caras, vai vender, vai arrumar? Não, hoje não. Não, eu detesto. Sabe o que eu fiz com o Fusca? Eu coloquei vendo só hoje 60 mil. Exatamente. Não apareceu ninguém. Por 2 motivos, que eu não quero vender. E segundo, se quiser comprar, tem que fazer uma proposta muito boa, meu irmão. Muito melhor, exatamente. Não, e assim, meu tio falava que você não pode dar preço. Senão um dia você acha um louco que paga. É verdade. Porque tem uns carros que não existem mais, né? É verdade. Tem que cuidar, se você não quer vender, não dê preço, porque às vezes aparece um louco. E o cara paga. Você sabe que aconteceu isso comigo uma vez com o Hércules? Aí eu dei preço, o cara comprou, daí eu fiquei 1 ano pra achar um Fusca de novo do mesmo jeito. Eu liguei pra ele e falei, amigo, quer vender o Fusca? Ele deu o preço, eu falei, te pago em 2 vezes, te mando um cheque já e o resto te pago tanto dias. Ele falou, fechado, se for pra você. E aí eu reconquistei o Hércules, agora então eu aprendi. Como você acha que eu comprei esse aqui? Não dou mais preço. Esse aqui eu comprei parcelado também. Vamos dar o sinal aqui do luz. Entendi. Vamos entrar pra lá, senão a galera às vezes não vê. Esse aqui eu comprei parceladaço em 12 vezes. Isso aí. Então, nossa, ainda bem que achou alguém que vendeu, hein? Da família, né? Eu consegui fazer uma negociação boa. Deu um encanto no tio. Não, era do meu primo, meu tio tinha falecido. E tava jogadão lá, falei, me venda esse carro aí. Você não vai cuidar. Beleza, vamos negociar. Que legal, cara. E daí acabei comprando um carro que eu andava, sim. Que presente, cara. Eu acho carro que eu andava. Cara, isso não vai vender mais. Não, esse aqui é da minha filha menor. Eu tenho 2. Eu também tenho essa jogada. Eu já dei o Hércules pro Daniel, justamente pra não vender. Pra não vender? Não, vai vender, não posso. Meu filho... Vender pro meu filho? Meu filho vai ficar bravo se eu vender. Então não vai ser agora. Mas agora... Nascimento. Não, mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você entendeu que eu sou entrevistador também. Vai 2 falar.
achar alguma fórmula para não se desfazer, porque se você se desfazer, você acaba não comprando novamente. Ou pelo preço, ou porque você não acha com a mesma qualidade, né? E a história que eu mais ouço é assim, tive um desse, daí a minha mulher fez eu vender. Vendi pra comprar uma casa. Fiquei de comprar de novo. Daí eu queria, meu sonho de vida é ter um de novo. Só que não vai ter, né? Que legal, amigo. Que bom. Parabéns, viu? Parabéns pelo teu carro, Deus abençoe. Muito lindo mesmo. Amém. Vamos lá. E é isso aí, tô à sua disposição. Vamos dar uma volta então com o Nascimento. É um cara que eu conheci há um tempo aí. Uma das pessoas que eu mais respeito dentro do... Eu vou falar dentro do marketing também, porque pra mim marketing é sobre pessoas. Esse é o slogan da minha empresa, o slogan da minha vida. E falando de pessoas, eu quero saber, me conta sobre a sua pessoa aí. Resume a sua história aí pra mim. Eu sei que são alguns anos, mas né? Conta pra gente aí como é que você começou. Hoje me pediram um currículo ali, né, pra uma palestra que eu vou ministrar aí numa empresa. 5 folhas. Não, e aí você vai ficando velho, você vai tendo mais coisas pra contar. E aí eu falei o seguinte, que o meu currículo se resume a uma palavra. Aprendiz. Aprendiz. Eu gosto de uma frase do Alvin Toffler, vocês já devem ter ouvido falar, que diz o seguinte, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. E essa máxima, amigo, essa frase pra mim faz muito sentido, porque faz parte da minha história de vida. Eu sou um ex-boia fria, trabalhador rural, que saí da roça com 18 anos para fazer a faculdade. Uma palavra, aprendiz. A segunda palavra, um improvável. Porque se imagina um cara que está lá arrancando feijão, lá na roça, lá em Fernandes Pinheiro, Irati, no sul do Paraná, e chega lá pro feitor da roça e diz assim, viu, eu preciso de uma folga à tarde. A folga até que o cara daria, mas quando ele pergunta assim, o que você vai fazer? Você diz assim, vou fazer a inscrição no vestibular. E a resposta da pessoa para mim foi o seguinte, eu vou até imitá-la, ele falava com o olho fechado, né? E ele fechou o olho e falou assim, rapaz, isso aí não é pra você, hein? Isso é só pro filho do Dr. Rolf, que eram os meninos, que eram filhos do dono lá da fazenda onde a gente morava. Venho de uma família muito simples, meu pai, seu Nelson Nascimento, segundo ano primário, operário rural, foi embora há 10 anos, todo dia eu lembro dele. E a minha mãe, presente de Deus na minha vida, nossa guerreira, nossa incentivadora, Dona Maria de Lourdes, Dona Maroca, tem 77 anos. Tá viva sua mãe? Tá viva. Que legal. E aí esse cara chega pro meu pai e meu pai, meu filho vai fazer o vestibular, né? Daí ele chega no final do expediente pro meu pai e falou, rapaz, teu filho vai fazer o vestibular, né? Segundo ano primário, seu Nelson, operário rural da Assembleia de Deus. Olha. Né? Evangélico, crente, né? Breia. Como a gente falava antigamente. Eu fui criado na Breia. Então você sabe o que é, né? Aí ele chega pro meu pai e diz assim, fecha o olho e diz assim, teu piá vai virar um putanheiro. Eu sempre digo assim, meu querido, na sua vida sempre vão existir pessoas que vão te levar para um patamar acima e sempre vão existir pessoas que vão te puxar para baixo. Mas preste atenção, nem sempre quem te puxa para cima, quem te bajula muito, é aquela pessoa que te leva a um próximo nível. Às vezes esse cara que quer te levar para baixo é o maior impulsionador da sua vida, da sua carreira. Sim. Porque daí você vai com gana, com garra, com Deus na frente, vai dizer assim, cara, tem que dar certo. E aí, pelo incentivo de alguns amigos, um deles é o Márcio Berton, que era meu amigão, adora carro também, tem um Passat 1977, eu inclusive ajudei ele a comprar esse Passat. Olha que legal. Achei esse Passat lá em Toledo quando eu estava dando aula. Falei, irmão, pega o dinheiro aí e venha buscar o Passat dos seus sonhos. Ele foi e comprou. Passat, daquele Passat iraquiano. Sei. Mas, incentivado pelos amigos, eu fui fazer o vestibular. Improvável, né, cara? Pra que você prestou vestibular? Você sai da roça, arrancando feijão de escola pública e vai passar no vestibular numa universidade estadual? Caramba, você fez o FPR? Eu fiz o EPG. O EPG, Ponta Grossa, sim. Cara, e aí é o seguinte, na vida funciona assim. Você acha que tá tudo bem, tá tudo certo.
Alves, a vida tem um poema que diz assim, que eu amo. A vida é luta renhida, que os fracos abate, que os bravos, que os fortes só pode exaltar. Lutar é viver, viver é lutar. Entende? Então não tem vitória sem batalha, sem guerra, sem luta. Tem que né? estar lutando, né? E tem que estar lutando. E aí, cara, fui lá fazer o vestibular. Juntei a graninha para pagar a passagem de ônibus da Princesa dos Campos. Olha só. Sei lá, deve custar hoje uns R$30, R$60 de passagem. E eu e o Márcio fomos ficar na casa do tio dele. Fiz o primeiro dia do vestibular. E aí? Morrendo de medo, nervoso. Mas tinha estudado? Cara, eu tinha estudado o que eu sabia, não tinha noção. Eu falo assim, hoje eu faço mentoria, eu faço aconselhamento aula, né? de carreiras de pessoas, porque muita gente, cara, precisa de apoio, precisa de informação. Me faltava informação, cara. Entende? Do que eu podia fazer um cursinho gratuito, do que eu podia pegar a apostila velha para estudar, até isso. Porque grana para pagar o cursinho eu não tinha. Meus amigos vinham estudar em Curitiba, Ponta Grossa, mas a gente não tinha condição. E aí eu fui fazer o primeiro dia. No segundo dia, a gente ficava na casa do tio do meu amigo, e aí ele comprava uma marmita para nós dois piá de 17 anos comendo uma marmita dividida. Entendeu? Aí o que dá? Meu, só faltava a gente comer o alumínio e a tampa. Não sobrava nada. Não sobrava nada. Até a salada que mandava junto ia embora. Tudo. E tem uma coisa que eu não posso comer, que é o tal do pimentão. Ô louco. Não posso. Me faz mal. Não sei o que é. Eu não sou da época do povo que o povo tinha alergia, tá? Entendeu? Não podia ter alergia. Alergia, intolerância, essa coisa. Não, é o seguinte, come leite, cara, coentro. Tudo. Eu falando, o pessoal às vezes pergunta pra mim, você não gosta de alguma coisa, Nascimento Fole? Tirando quiabo, giló e pedra, o resto eu como tudo. Aí chegamos lá, meu, eu fui comer essa marmita. Daí eu não comi o pimentão, eu comi só um pouquinho do recheio. À noite eu passei mal. Cara, levantei dormindo e com muita dor, assim, no fígado, não sei aonde. E eu caí, desmaiei de dor, cara, e bati a cabeça aqui, assim, ó. Até uma época eu tinha um sinalzinho. Eu acho que foi desse lado. Bati a cabeça na mesa do meu amigo. Lindo, né? Fusquinha. Dá uma buzina pra ele. Bateu a cabeça? Bati, cara. Daí caí, daí ele veio lá. Não, o que foi? Passei mal. Daí eu fui fazer dengo, né? Fui fazer mimimi, porque eu queria, velho. Ir embora. Queria correr, né? Sim. Daí o seu Acácio falou, não. Vocês vieram pra fazer o vestibular. Você vai fazer o vestibular, piá. Ele era sargento, ex-sargento do exército. Nossa, a gente imagina falou, vai lá fazer o vestibular. Não, porque eu tô passando mal. Porque não, vai lá fazer o vestibular, Zé. E aí eu fui. Bom, resultado do vestibular. Saiu. Fez pra quê? Fiz pra jornalismo. Queria fazer pra agronomia, porque eu morava na roça, mas a agronomia não dava, porque o curso era integral. E aí eu tinha que trabalhar lá se eu passasse. Daí não ia dar. Mesmo se passasse, tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar, né? Não tinha como. Porque tinha que se manter lá na cidade. Aí, cara, o que aconteceu? Chegou num dia, cara, à tarde, começou o resultado no rádio. Vamos aprovados, vamos aos aprovados Lista no vestibular dos de jornalismo. Maria, Antônio Carlos da Silva. Começa no A. Beatriz, Figueiredo, Cristina, não sei o que. José Antônio Ribeiro Nascimento. Nossa, cara. Você tava ouvindo com quem? Eu tava ouvindo lá na minha casa, lá na Rádio FM de Ponta Grossa, lá com a minha família. Com a tua família. Daí assim, a gente fez festa, mas daí o seguinte, sabe aquela festa que você faz e diz assim, e agora, José? É a mesma coisa que o poema do Drummond. Os amigos se foram, a festa acabou, porque você tem outras preocupações, né? E o legal, cara, que daí de repente os meus amigos ricos lá de Irati começaram a chegar lá na minha comunidade, lá no distrito lá de Florestal. Aí já me deram um trote, já cortaram o meu cabelo, e aí a gente foi aquela festa só. Bom, agora a preocupação segunda, né? Como é que vai se manter lá em Ponta Grossa? Como que vai viver lá, né? E aí eu fui, passei em, quer saber em que lugar? Terceiro ou quarto lugar, rapaz. Caraca. Velho. Bom, pra você ter ideia, eu só não passava em direito noturno e não passava em odontologia, que eram os cursos mais concorridos. Passava
passava em agronomia, passava em vários outros cursos. E aí eu sempre digo, é Deus, né? É Deus. Depois o meu esforço, os meus amigos. Daí às vezes as pessoas vêm assim e dizem assim, Nascimento, por que você é tão expansivo? Por que você ajuda tanta gente? Porque Deus me abençoou e porque Deus colocou pessoas na minha vida. Desde lá do começo. Sempre eu tive anjos me ajudando, sempre eu tive anjos me apoiando. E tem sido assim até hoje, né? Tem uma palavra, e aí eu gosto às vezes de fazer algumas citações, já citei poema, já, né, você é ou você é uma, como é que é aquela que a gente usava, Barça? Não, que nada. Mas tem uma fala de um rei, depois, na Bíblia, no livro de Salmos, que é Davi. E ele fala assim, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Então assim, Deus tem períodos que você aperta, passa por dificuldade, mas Deus sempre está cuidando. Ele está sempre ali. E aí eu fui lá, cara. Agora, a gente não pode ser frouxo. Não existe resultado sem trabalho, sem luta, né? Sem o mínimo de esforço. O mínimo de esforço. Tem gente que quer prosperar, quer caminhar sem se esforçar, né? E aí eu fui fazer lá o curso de jornalismo. No primeiro mês, cara, minha mãe me dava uns 300 pra viver, pagar o aluguelzinho, a pensão e viver, cara. Difícil, mas naquela época era o quê? Cruzeiro? Ah, não sei que dinheiro era, cara. Era R$1.000? Não era da época do R$1.000. Brincadeira, era cruzeiro. Mas eu acho que era cruzeiro, né? Tal, alguma coisa assim, de uns 400. E aí dava pra pagar o pensionato, comer ali umas coxinhas, e daí o que a gente fazia? Levava o resto da maionese, do domingo, a carne, o leite, o macarrão. Ah, você ia almoçar na tua mãe daí? Não, eu levava de Irati pra Ponta Grossa, a 100 km de distância. Daí eu levava, fazia marmitona? Fazia as marmitonas e a gente ia comendo, né? Daí a minha mãe chegava no domingo e falou, olha, não come essa maionese amanhã só come hoje. Tinha ovo. Nossa, cara, a gente ia comendo maionese até quinta-feira. E não passava mal, né? Não, e a gente morava lá. O pimentão fazia mal, agora a maionese lá de 5 dias. Não, nada. E aí era o que a gente tinha, né, cara? Aí a gente morava lá, eu, o Chico, o Antoninho, o Márcio, o Martinho e o Punioche. A gente morava primeiro num pensionato e depois numa república. Só que daí o que acontece? No primeiro mês, beleza, segundo mês, beleza, terceiro mês, eu já estava trabalhando de madrugada num jornal, cara. Trabalhava das 6 da tarde às 3 da manhã. Caraca, fazia o quê? Aí eu era pastapeiro. Pastapeiro? Era um cara que fazia a montagem. Palavra do dia pra vocês, ó, pastapeiro. O que é um pastapeiro? Cara, pastapeiro é o cara que trabalhava na montagem do jornal. Eu recortava as letrinhas, recortava as tiras de papel para fazer uma montagem. Era feita uma montagem no papel, um boneco, e depois desse boneco virava fotolito, chapa e imprimir. Um processo enorme, que hoje é feito de uma única vez. Olha lá, o gestor do teu carro. Hoje é feito só por um designer, né? Era um setor muito simples. Trabalhava das 6 da tarde às 3 da manhã. No primeiro mês, quando eu comecei a trabalhar, minha mãe falou, não vai trabalhar porque é perigoso, você tá em Ponta Grossa. E eu era um cara do mato, né, cara? Tudo na cidade pra mim era uma coisa diferente. Aí o que acontece? Chegou uma hora que a minha mãe ficou desesperada, né, de eu trabalhar à noite. Depois disso, cara, chegou uma hora que eu tava já cansado, por mais que eu era jovem, cara, trabalhava, ia pra aula, trabalhava de manhã, trabalhava à noite e ia pra aula à tarde, daí eu falava pra minha mãe, não vai dar mais, tô cansado. Daí a minha mãe falava assim, filho, aguenta mais um pouquinho. Então assim, eu acho que dá pra você voltar nesse bate-papo e pegar algumas palavras-chave, né? Esse aguenta mais um pouquinho colou no meu ouvido, né? Porque a minha mãe falou, filho, agora é o seguinte, ou a gente vive aqui ou você vive lá, porque não tem mais como o pai dar dinheiro pra você. Daí aquela mesadinha caiu porque eu já tinha começado a trabalhar. E esse fato de eu começar a trabalhar, meu irmão, foi muito importante, né? E eu gosto de, no fundo assim, se eu pudesse, eu fazia uma lista só das pessoas que me ajudaram e que me abençoaram. Por exemplo, a família Solda lá de Ponta Grossa, da igreja que eu ia, olhou pra mim e falou assim, nossa vida, esse já não tem blusa no inverno. E eles se juntaram e compraram lã e tal, e eles costuraram uma blusa pra mim, cara. Caraca. Uma blusa
blusa vermelha e cinza, que eu usei num inverno, 2 invernos, no terceiro inverno ela andava sozinha. Andava sozinha, daí eles pegaram e falaram, nossa, a tua blusa já tá feia. Daí eles desmancharam tudo e fizeram com a lã pelo avesso. E agora, recentemente, eu mandei fazer de novo essa blusa de crochê. O pessoal olha pra mim e diz assim, é muito fora da moda, não tá bonita. E eu ando com ela com uma parecida história, com muito orgulho, né? Tem uma história, né? Tem uma história. E aí outra coisa, né? A questão do... Daí o meu pai parou de me ajudar. Daí eu tava lá na redação e também, cara... o meu amigo Nelson Ribeiro, Chocolate, lá comunicador em Ponta Grossa, ele era o chefe de redação. Daí ele entrou lá na redação e viu tudo a pesada lá. Daí olhou pro Nasce e perguntou, ô Pé, o que você faz aí? Eu falei, eu sou pastapeiro, faço a montagem. Mas ele via eu entrando com a marinha da faculdade. Mas você não faz jornalismo? Eu falei, faço jornalismo. Mas eu não sabia nada, cara. Aí o Chocolate entrou e confiou em mim. Falou, viu, vou falar com o Adail, que era o dono do jornal, pra você ir pra redação. E por que eu conto essa história? Pra inspirar outros meninos, outras meninas que vêm de um cenário adverso. Muita gente vai dizer, não dá, não é possível, não é pra você. Mas você, com Deus na frente, fazendo a sua parte, sendo bom, as pessoas vão te ajudar. E aí eu passei pra redação, cara. Daí o meu salário já aumentou, cara. Então você saiu de pastapeiro pra escrever? Pra repórter, pra escrever. Pra ganhar um meio salário a mais, cara. Nossa! Aí eu já fiquei rico. Perdi o meu primeiro salário, cara. Você acredita? Perdeu na rua? Perdi. Tem muita história, né? Não, você quer saber como que eu perdi o meu primeiro salário? Cara, o dinheiro pra mim era muito curto. Daí a gente recebia no envelopinho o dinheiro vivo, né? Diferente de hoje que o dinheiro tá no plástico. Ou no Pix. Ou no Pix. E eu guardei o dinheiro. No sábado, quando eu ia pra pegar o dinheiro pra comprar passagem pra minha cidade, cadê o dinheiro, cara? Eu revirei a casa toda, os livros, tudo que é lugar, cara, e não achei. Perdi o dinheiro ou me roubaram. Foi um rolo na República. 36 anos depois eu abro o meu livro de biologia. Você tá zoando? Tava lá o dinheiro? Todo o meu salário tava lá, cara. Meu Deus. Um tufo de dinheiro dessa grossura. Mas ó, eu vou te dar uma... Quer que eu te conte? Não valia mais nada porque a moeda tinha mudado. Isso que eu ia falar, mas uma coisa que eu falo, Nascimento, é o seguinte: todas as nossas ações nos trouxeram aonde a gente está hoje. Se você tivesse achado esse dinheiro, a tua vida teria sido outra. Você não concorda? Eu não tenho dúvida, cara. Quanto eu sofri, quanto eu chorei, quanto eu orei. Eu orava e ajoelhado do lado da cama e procurava. E hoje eu tenho uma história, né, pra contar. O cara que perdeu o primeiro salário. Fiz até uma crônica no LinkedIn. Sério? Mas daí vim pra redação desde cedo, aprender, porque eu não sabia nada. E tem uma coisa muito importante, né? Não tenha vergonha de dizer para as pessoas, eu não sei. Por favor, me ajude. E foi o que aconteceu quando eu cheguei na redação. Eu falei para as pessoas, eu não sei. Eu fiz a minha primeira matéria, coincidentemente, sabe sobre o quê? Agricultura. Que era o que você queria fazer. Eu queria fazer. Eu escrevia sobre agricultura, sobre a safra e tudo mais. Nunca esqueço. Tem essa matéria guardada até hoje. E aí depois de 4 anos... E aí? Depois de 4 anos de faculdade, como eu já tinha passado por todos os setores, já era bom de redação e tudo mais, graças a Deus sobrou emprego pra mim, cara. Daí eu podia ficar no jornal, recebi um convite para ir trabalhar na TV e fui trabalhar na TV. Com 24 anos, eu já tinha sido produtor, repórter, editor de TV. Caraca. E numa emissora que era da Band e que foi comprada pela Globo. Quando a Globo comprou, o seu Rubens Ávila, né, por indicação da Marilei, que era minha chefe lá, que não queria ser mais líder do grupo, Marilei falou, o Nascimento leva jeito, né? E aí, cara, o que aconteceu? O seu Rubens chegou lá, eu falei, seu Rubens, eu quero fazer teste na reportagem, porque era jovem, tinha comprado uns terninhos na HM, sabe? Você queria falar com gente. Eu queria ser repórter, falar com gente e tal. Daí o seu Rubens falou pra mim assim, viu?
tem uma coisa melhor pra você. Você quer ser chefe aqui? O que eu falei pro seu Rubens? Não. Eu falei pra ele, seu Rubens, Não ainda. na verdade, querer eu quero, mas eu não sei fazer. O senhor me ensina? Ele falou, eu te ensino. Tá. E ele foi ser meu professor. Então assim, não tenha vergonha de dizer eu não sei, né? Porque a gente pode aprender. E aí com 24 anos eu virei gerente de jornalismo de uma emissora de TV afiliada da Globo em Ponta Grossa. Com 28, graças a um bom trabalho em equipe, eu trabalhei no projeto de reestruturação da emissora de Maringá. Aí aos 36 eu já tinha pós-graduação em marketing, já fui estudar. Né? Já tinha pós-graduação em gestão empresarial. E aí pedi a conta da Globo, cara. Caraca. Pedi. Você pediu? Pedi. Falei, quero um desafio novo. Eu sempre gostei de desafio, né? Porque perigo. Quando fica tudo sucesso. Agora com 57 anos, eu não quero mais desafio não. No último emprego eu já fiquei 6 anos. Você que quer arrumar um emprego pra mim, me arruma um emprego bom, eu vou ficar pelo menos de 6 a 10 anos, tal, né? Por quê? Porque eu tinha um convite para ser gerente de recursos humanos. Daí eu cheguei na empresa, o pessoal falava assim, mas o que um jornalista vem ser gerente de recursos humanos? E aí eu criei um mote que foi o seguinte: as pessoas precisam conversar, precisam comunicar. E a comunicação é a chave para a área de recursos humanos. Com certeza. Eu fui ganhando menos do que eu ganhava, sabia? Sério? Entrou no trampo com... Em 3 anos eu ganhava 3 vezes mais. E na primeira semana, calma galera, é o seguinte, você vai ficar nervoso, vai ficar tenso. Eu fiquei 1 mês com diarreia e dor de barriga. De medo, porque mudar dói, desacomodar dói, gera tensão. E eu fiquei todo esse período, desconforto, né? O desconforto é enorme. E aí o que aconteceu? Peguei a mão. Em 3 anos, graças a todo um time, eu sempre sou grato a Deus e às pessoas, né? Graças a Deus e a todo um time, a gente conseguiu criar uma rádio interna que foi premiada com o Prêmio Aberge, criamos revista interna que foi premiada, a empresa ficou entre as 150 melhores do Brasil para se trabalhar. Caramba. Aí eu pedi a conta da concessionária de rodovia, vim para Curitiba, vim ser diretor da TV da Assembleia Legislativa. A silhueta, Ai, que lindo. Estamos passando aqui, inclusive, vamos passar aqui, perto dos... perto da Centro Assembleia, né? Cívico, aqui, tal. Você trabalhou nesse meio aqui ou não? Cara, eu vim ser diretor da TV Sinal aqui na Assembleia Legislativa, né? No Centro Cívico de Curitiba. Sim. Eu fiquei aqui 1 ano como diretor, reestruturei a TV. Daí a Globo me chamou de novo aqui em Curitiba. E aí eu fui tocar a produção, onde eu toquei o Casos e Causos, o humor, ajudei a implantar aqui a OATV. Você que fazia? Eu estava no projeto. Eu estava no projeto durante 200 episódios, eu e toda uma equipe. Foi um projeto muito bonito. Que história bonita. E se você pudesse aí, talvez resumir num parágrafo pra essa galera que tá como você tava lá no começo, você catava feijão. Então tem gente hoje, vamos dizer assim, não tá catando feijão, mas a pessoa, ela não sabe o que ela quer fazer, ela não tem um norte ainda, não tem muita grana, porque a gente, né, hoje em dia as coisas aí tem não tão fáceis, né? Tão fáceis, e a gente né? tem pessoas em situações de vida desafiadoras. Exatamente. Né? Então, jovens, crianças em comunidades pobres, carentes, em situação de vulnerabilidade, né? Exatamente. E o que você, para resumir aí, assim, o que você deixaria de lição da tua história? Eu quero que você fale sobre o teu livro também. Da tua história para essa galera que tá ouvindo, que vai ouvir, para pegar assim, eu precisava ouvir isso. Vamos algumas lições. Primeira delas, sonhe grande, mas ponha muito fermento no teu sonho. Quando eu morava lá em Florestal, eu subia num pé de aroeira e ia lá em cima e eu sonhava e fingia que eu estava sendo piloto de avião. Caraca. Seja o piloto da sua história, seja protagonista, seja grande. Por que eu sonhava em ser piloto? Porque era voar alto, é estar em situações altas, né? Quando eu fui para o 2º grau, eu pensava em fazer uma faculdade de agronomia, de direito, né, de jornalismo posteriormente. Quando eu entrei no curso de jornalismo, né, o que eu fiz? Eu olhava um jornal
jornal chamado Folha de São Paulo, que era o melhor jornal que se tinha e que é até hoje um dos melhores jornais impressos do Brasil, e pensava assim, eu quero trabalhar na Folha. Trabalhar aí. Viu? Mas como trabalhar na Folha se o cara tinha falado que eu seria maconheiro e putanheiro? E que aquilo não era pra mim? Sonhar grande. Quem faz a gente sonhar grande? Primeiro Deus e você, né? Ter uma energia, ter uma força, independente do que às vezes a tua família, os teus amigos, o ecossistema fala. Sonhe grande, né? E que conselho eu dou? Os conselhos que eu dei pro Daniel, meu filho, e que eles estão nos 5 dedos da palma da mão. Estão aqui em cima, ó. Seja bom, tenha amigos, leia livros, estude bastante e trabalhe bastante. Não tem outra receita. Não tem, né? E a galera que é muito... E aí, o primeiro lugar, de novo, é fé em Deus. Então vou repetir para vocês. Tenha fé em Deus, seja bom, leia livros, faça amigos e trabalhe bastante. É isso aí. Então, viu, galera? É uma história inspiradora. Cara, eu não sabia que você sofreu tanto assim, vamos dizer assim. Não sofri nada, cara. Era divertido. Era divertido. Mas hoje eu posso dizer que eu também tive tudo para desistir. Sim. Quando eu quis voltar, minha mãe falou, aguenta mais um pouquinho. Quando eu quis desistir das matérias de teoria da comunicação, sociologia, economia, história da arte, que eram matérias diferentes, cara, eu fiz escola rural, eu fiz escola pública, tá? Os meus amigos, algumas pessoas disseram pra mim, fica e aguenta mais um pouquinho. E nessa história de você aguentar mais um pouquinho, respirar mais um pouquinho, ter mais um pouquinho de paciência, né? Ter mais um pouquinho de resiliência, usando uma palavra do momento, você consegue superar aquele momento, né? Superar aquelas lutas e abrir outras frentes lá na sua vida. Então vamos lá, você saiu lá de catador de feijão, fez a faculdade... Para diretor de empresas. Para diretor de empresas. E hoje, o que você faz hoje? Qual que é o que você tava ali, né? Você talvez tá dando umas férias, mas o que você faz hoje? Não tem férias aqui não, Como que a gente... olha, viu? Como que a gente... O que você traz para as pessoas e o que você faz? O que eu soluciono, né? Qual que é o problema que você resolve? Então, olha só, durante 25 anos eu atuei como gerente e diretor de emissoras de televisão, afiliadas da Globo e da Record. Fui diretor de recursos humanos, diretor de marketing de empresas. Há 15 anos eu dou aula em cursos de pós-graduação em diversas universidades do Paraná. Especialmente aqui em Curitiba eu atuo na PUC Paraná, onde eu e o meu amigo Alexandre Conte criamos um curso chamado Liderança na Transformação de Negócios. E hoje o trabalho do José Nascimento, né? Eu sou professor e atuo como consultor, mentor e presto assessoria, consultoria para empresas em 3 áreas específicas: gestão, comunicação e liderança. De que forma, Nascimento? Eu entro na sua empresa, detecto o problema que vocês estão trabalhando, crio para vocês um planejamento estratégico em cima disso e ou eu te ajudo a resolver os problemas como um gerente, como um diretor as a service, prestando serviço, ajudando e apoiando a sua equipe, né? Ou deixo esse mapa da mina para o seu time e para a sua equipe. E eles se viram? Eles se viram. Então, por exemplo, a liderança ali, eu queria que você falasse um pouquinho sobre liderança porque amo esse tema. É um ponto muito importante hoje. A gente vê muita gente falando sobre isso, mas eu vejo muita gente que nunca foi líder. Johnny, sabe qual que é o grande liderança? Sabe qual que é o grande problema que nós temos hoje? Tem muita gente vivendo, e eu falo que a gente está na era da gurulândia. Tem guru para tudo. Sim. E aí eu pergunto pro cara que é guru da gestão, da liderança, da comunicação, o que é que você fez disso? Qual é o currículo que você tem? Qual é o histórico que você tem? Vai falar para a liderança quantas pessoas você já contratou, quantas pessoas você já demitiu. Já liderou, né? Quanto você já liderou, daí a pessoa fica embasbacada. O que é que eu trago para os meus projetos de mentoria, de consultoria, de assessoria? O repertório da minha vivência lá da roça, que eu falo que foi uma grande oficina, uma grande universidade de aprendizado. Sim. Aquilo que eu aprendi nos cursos e nas pós-graduações que eu fiz,
dos meus estudos, porque eu estudo constantemente, e também daquilo que eu ensino nas pós-graduações, nos cursos. Agora, o maior aprendizado são os 25 anos como gerente e diretor, vivendo no dia a dia, e é isso que eu levo, né? E o que eu tenho falado sobre liderança, que é a tua pergunta-chave? A gente vive, hoje em dia, um apagão, um verdadeiro blackout nos postos de comando das empresas, como ensina o meu amigo José D'Amigo Neto, que é um consultor, que é um mentor. A gente está carecendo, está precisando de novas lideranças, mas não líderes como a gente tem hoje em dia em muitas empresas. Gente que gosta de bajular e de ser bajulado, gente que gosta de dar aumento de salário, mas que não gosta de carregar o peso de uma meta arrojada, de tomar decisões assertivas, de cobrar até mesmo o seu time, né? Muita gente está liderando e acha que liderar é só a parte boa, né? Ir no happy hour com os funcionários, ter lá o funcionário do mês, o aniversariante do mês. Liderar é resolver resultados, resolver problemas das empresas. Liderar é gerar grandes resultados. Liderar é estar à frente, como eu gosto de dizer, batendo o bumbo. Para quê? Para que os seus liderados sejam inspirados a fazer aquilo que é difícil de fazer, mas que você tem a capacidade de convencê-los a fazer aquilo com muito amor, com muita paixão e com muito carinho. Isso é liderar para mim na essência. Muito bom, muito bom. E olha só, eu estudo bastante também sobre o tema, assim, e você lidera, às vezes, em microambientes, né? Um pai de família lidera a família, às vezes um supervisor que ele tem 2 vendedores só, são 2 pessoas que ele está liderando, e mesmo no micro é um desafio. As pessoas... Porque se você não der exemplo, por exemplo, como é que eu vou ser exemplo para minha filha se eu não estou fazendo? É difícil, né? Nas palestras, nas aulas da pós-graduação, uma das perguntas que eu faço assim, em determinado momento é: quem é líder aqui? E aí uns três levantam a mão. Eu falo, bacana, só vocês que lideram? Né? E é justamente isso que você falou, né? A gente acha que liderar é ser gerente, é ser coordenador, é ser diretor de um projeto, é ter essa responsabilidade. Não, né? Em maior ou menor grau, todos nós somos líderes, tá? Líder na tua comunidade de fé, no teu bairro, na sua casa, no teu setor, né? E acima de tudo, você e precisa ser o grande líder da sua vida, né? Então, pelo menos, né, se você não tem time, equipe, pelo menos você lidera a sua vida. E a pergunta é: como você está liderando? Quais são as metas que você tem? Quais são os objetivos? Como que você faz para alcançar isso? Né? Quem você vai ter para te ajudar? Quais são os recursos que você precisa? Né? Como é o seu plano de curto, médio e longo prazo? Vale para a nossa empresa, um planejamento estratégico, né? E vale também para a nossa jornada de vida pessoal. Muito bom. E olha só, é interessante você falar sobre essa questão da liderança, né? É um tema que eu gosto muito. A gente vai ter que fazer acho que um podcast depois só sobre liderança. Vamos falar sobre o Líder 7.0? Olha, Líder 7.0. Que é o meu capítulo num dos meus livros. Eu trago essas skills e eu estou à tua disposição. Olha só. Você quer ouvir aí sobre liderança, o Líder 7.0? Comenta aqui, porque a gente vai dar uma palhinha agora, porque o Nascimento, ele tá num projeto aí, Nascimento, de um livro que vocês vão lançar. Inclusive, quando a gente lançar esse podcast, o livro provavelmente já vai ter sido lançado. É verdade. Então eu vou colocar o link para vocês comprarem, para vocês aí fazer conseguir o livro, né? Porque é muito legal esse projeto aí. Posso dar um benefício? Fala aí. Então, anota o número do meu celular e manda um WhatsApp para mim direto no 41992701011. Já repito. E se você disser que viu o episódio aqui, eu vou dar um desconto, não de 10. Pobreza pouco é bobagem. De 20% para quem no livro. Então tá, eu vou também colocar o link depois aqui, o número do Nascimento, para vocês comprarem direto com ele. E fala aí, como é que é o nome desse livro e me conta mais sobre esse projeto. Que legal. Na verdade, assim,
participei com um capítulo, ou eu coordenei, né? E eu e o meu amigo Alexandre Conte criamos um grupo aqui em Curitiba de networking. Você é convidado para ir almoçar com a gente. Olha lá. Ah, você viu? Não, Obrigado. não. É isso aí. Coragem de andar, o cara é milionário, R$7 o litro da gasolina. Nós finge bem, pelo menos, né? Assim, A gente já rodou bastante, hein? Já foi mais de... Já foi, já. Eu coloco... A galera fala assim, a gasolina aumentou? Pra mim não, que eu sempre coloco 200. Mas vamos lá, me fala desse livro aí, eu quero saber então, qual que vai ser. Vamos lá. A gente criou uma comunidade de network chamada The Masters. Você está convidado para ir almoçar com a gente. E dentro dessa comunidade, um dia a gente estava almoçando, né? E eu fiquei ouvindo as pessoas conversar lá na mesa. E cara, eu falei, tem muito conhecimento e muita informação aqui. E o mundo só cresce se a gente for associativo, se a gente for colaborativo. E aquele conhecimento naquela mesa estava restrito àquele grupo. Eu falei, mais pessoas precisam conhecer esse livro, né? O slogan do The Masters, né, que eu criei é vamos chamar mais gente. Eu falei pro pessoal, galera, vamos trazer mais gente para essa mesa, mas como? Vamos escrever um livro. E aí nasceu o primeiro livro do Entre Drones e Dinossauros. Entre Drones e Dinossauros. Já te explico o porquê do nome. No primeiro capítulo, no primeiro livro, a gente falou sobre ambidestria, que é a capacidade de profissionais e empresas atuar de uma forma ambidestra, ou seja, com os dois pés ou com dois olhares, estar no presente e olhar para o futuro, visitar o passado e também visitar o futuro, né, para trazer grandes soluções. Esse livro foi um sucesso aqui em Curitiba, a gente teve muitos leitores e muita gente que curtiu. No lançamento a gente teve a participação. Fecha aquela lá. Fecha de aqui, trás. ó. A de trás também. Só fecha de trás primeiro. Opa, vou fechar aqui o vidro, ó. Olha lá, aqui é real time. Colaborativo, né? Choveu. E esse aqui? Esse aí é o de baixo. E esse aqui pra quê? Esse é da ventrolinha, mas não tá funcionando. Muito bem. Viu? Aí, ó, tá vendo? Muita sofisticação aqui. Peraí. E daí vocês se reuniram, vamos escrever um livro. Nos reunimos, fizemos um livro colaborativo, eu coordenei a parte editorial, o Alexandre Conte, que é meu amigo, cuidou da parte de comunicação e marketing, mas a gente construiu junto, né, uma curadoria do conteúdo, enfim, um aprendizado sensacional. E esse livro foi um sucesso, a gente teve 350 pessoas no lançamento, né, do primeiro volume. E a gente decidiu fazer uma trilogia. E agora a gente está aí circulando com Entre Drones e Dinossauros 2. Foi lançado no dia 20 de fevereiro, lá no IEP. Centenas de pessoas participaram. Nesse projeto especificamente, a gente tem 26 autores e 20 capítulos. O livro tá lindo, 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 lindo. 300 páginas, e o legal que é o quê? São 20 capítulos, cada capítulo sobre um tema, né? O meu tema eu falo sobre no mundo em agonia, ESG não é modinha, trazendo essa preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com a responsabilidade social, com a cidadania, né? E também com a governança dentro das empresas, Johnny. Nossa, que legal. E o ESG, pra quem não sabe, é Environment? Por quê? É Social and Governance. Você ser uma empresa que se preocupa com o meio ambiente. Com esse tripé, não só com o meio ambiente, com esse tripé, né? Com o meio ambiente. Social e o meio ambiente. Social, ambiental e governança. Esse olhar foi trazido pelo ex-secretário da ONU, Kofi Annan, na década ali de 90, quando ele olhou por conta ali dos choques financeiros no mercado e percebeu o seguinte, que se esses três entes, sociedade, governos e empresas, não se unissem com foco nesses três assuntos, a sociedade estaria entrando em colapso. Caramba! E a gente está vendo, né? E desse documento saiu as chamadas ODS, que são
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Planeta, tá? São 17 ODSs que tratam desde o meio ambiente, governança, ética, questões culturais, questões de enfrentamento da pobreza e assim por diante. E o ESG, especificamente hoje, né, por conta do jeitão do governo Trump tocar, passa por um momento de questionamentos e de crise, tá? Muitas empresas tiraram o pé do acelerador, né? Então aquela história de você dizer assim, não vou comprar de empresa poluidora, não vou comprar de empresa que emprega criança, mão de obra. Sim. Não é que isso esteja autorizado, mas nesse olhar atual do governo americano especialmente, houve um arrefecimento nessas cobranças. Agora, muitas empresas, né? Então, por exemplo, você tem aí a Harley Davidson, que recuou nas questões do ESG. Ela recuou em várias coisas, né? Até na agenda woke ela não se mete mais. Isso, exatamente. Aí você tem, por exemplo, o McDonald's americano, que também recuou. Mas a divisão brasileira mantém em pé. A Natura aqui no Brasil renovou os laços em relação à preservação do planeta. E aí o que acontece? Primeiro é uma questão de consciência e de realidade. Se a gente não tem... O mercado de consumo gira por conta do dinheiro que está no mercado e da existência do humano nessa relação. E o humano, a sobrevivência nossa no planeta está sob ameaça. Nós no Brasil nunca ouvimos falar numa tragédia como a gente viu no Rio Grande do Sul, com mais de 250 pessoas mortas. Ou numa tragédia como a gente viu envolvendo corporações e empresas, envolvendo a Vale do Rio Doce, em Brumadinho, com mais de 200 mortos. E o que é isso? Degradação do meio ambiente e da natureza por um lado, e do outro lado você tem um outro fator, né? A questão de empresas que têm projetos importantes de compliance e governança, flexibilizando normas, parâmetros éticos e morais e se envolvendo em situações desafiadoras, né? Então a gente tem que pensar mais no meio ambiente, no coletivo, né? E como construir, que planeta a gente quer deixar para as futuras gerações. Não dá para esperar mais, né? Não, e até essa questão aí das empresas, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas estão se preocupando, assim, de quem que eu vou comprar. Como você falou, essa empresa aqui, ela tenta não poluir tanto o meio ambiente. Essa outra aqui, ela é mais... se preocupa ali com o social, faz investimentos sociais. Não tem toda essa preocupação. As questões de governança, né? É uma empresa inclusiva, diversa, se relaciona bem com os seus stakeholders, né? Em detalhe, empresas foram feitas para ganhar dinheiro, para gerar lucro para os investidores, para os acionistas e para os donos. Agora, a que preço e como, né? Então eu tenho dito o seguinte, Nascimento, o ESG, essa onda, essa febre, enfim, essa tendência, essa modinha, independente do nome que se dê, e que mude-se o nome do ESG, essa preocupação ela vai continuar existindo. E o governo Trump, ele é passageiro, né? Então eu creio que muitas empresas vão continuar acreditando, a sociedade vai clamar por isso, né? E quando que a sociedade vai clamar para que a gente tenha mais preocupação com o meio ambiente, com a natureza e etc e tal? Literalmente, como dizia o meu pai, quando a água bater no pescoço, né? Nós aqui em Curitiba... E a conta chega. A conta chega. Curitiba é cidade bonita, ecológica, com todos aqueles predicados, né? E atributos e adjetivos que nós conhecemos. Em 2019, o que aconteceu com a gente? Ficamos sem água nas nossas torneiras. Por quê? Porque os mananciais estavam com seus reservatórios nos níveis mais baixos de todos os tempos, né? E cara, a cidade ecológica que tem parque, que tem verde, que a gente diz que preserva a natureza. E aí a gente tem um mundo de 8,5 bilhões
nós fôssemos fazer uma conta daquilo que nós consumimos e daquilo que nós produzimos, daquilo que a natureza renova, considerando os meses do ano, no mês de agosto a gente já teria zerado a nossa conta, né? Então, cara, né? A gente precisa de mais consciência, de mais inteligência, né? Imagine se aquilo que a gente está gastando hoje, por exemplo, com guerras, fosse gasto em segurança alimentar, fosse gasto em reincluir, né? Trazer de novo à sociedade crianças que vivem em situação de extrema pobreza e miséria, né? Nossa, tem um caminho, né? E pra gente meio que finalizar o nosso papo aqui, quero que você fale um pouquinho mais como que as pessoas podem implementar isso, não vou dizer o ESG, mas trazer algumas pelo menos umas 2 insights de liderança, como você já trouxe, mas eu quero te explicar mais um pouquinho. Boa. E essa questão aí dos pilares, né, do social, pelo menos um ponto de que cada empresa pode fazer aí para começar a pensar nessa implementação aí dentro da empresa. Legal. Eu gosto de dizer que eu sou um construtor. Em uma construção, você não começa com o último andar, começa com a fundação. Então, tanto em liderança quanto em ESG, não tenha medo de começar pequeno, né? Eu não tenho todos os recursos, minha empresa não tem cultura. Comece a ter um olhar, por exemplo, vamos falar primeiro de liderança, né? De qualificação do seu time, de qualificação do seu corpo diretivo, de buscar pilares importantes, de criar lá ou revisitar a sua missão, a sua visão, os seus valores, de estabelecer e de fomentar a questão do propósito, né? Propósito da companhia, propósito das pessoas, porque você traz para dentro da sua companhia o que eu chamo de uma visão das melhores práticas das questões éticas, né? Então, comece, nem que seja pequeno. Comece, se você é uma empresa muito pequena, inicie um processo de fortalecer a sua liderança pessoal, interpessoal com o seu time e a sua liderança para o entorno, para a sociedade, né? Para os stakeholders, ou seja, para as outras organizações no cenário onde você está envolvido. E começar. E em relação ao ESG, caminho, né? Porque eu não vou conseguir limpar o plástico dos oceanos, eu não vou conseguir acabar com a poluição na Ásia, eu não vou conseguir acabar com o desmatamento da Amazônia. Comece plantando uma árvore no seu quintal, né? Faz no redor. Faz no seu entorno, faz no seu redor, falando em meio ambiente. Né? Na pandemia a gente viu isso, muitas empresas que utilizaram e trabalharam e fomentaram o social, entregando cesta básica, marmitas no seu entorno, né? E na questão da governança, estabelecendo um planejamento estratégico para a sua empresa de curto, médio e longo prazo, tendo a ética como pilar, tendo o olhar e a visão de resultados, mas como ter grandes resultados na sua companhia, utilizando das melhores práticas de gestão, né? Aqui, amigo. Boa. Sem ensinar, não, é que a gente evita esse congestionamento. Tá dando um chuvão bonito aqui no Rio, né? Tendo aí as melhores práticas de gestão e de governança. E daí você faz esse trabalho nas empresas? Faço, ajudo, apoio e assessoro, né, nessa construção. É um nascimento, porque santo de casa não faz milagre, tá? E aí qual é o papel do nascimento? Entrar, olhar, investigar, avaliar, né? Sugerir aquilo que a gente vai implantar, criar um cronograma de implantação. Por quê? Muitas vezes dentro da empresa o RH está correndo com uma coisa, a alta administração está correndo com outra, as pessoas estão com problemas lá no seu dia a dia, né? Então, para cada situação dessa, eu faço um diagnóstico, alinho com a alta direção, né? E estabeleço um cronograma de trabalho, né? E esse trabalho sempre envolvendo 100% os grupos lá indicados
segundo aí pra ouvir mais. Eu gosto muito que você obrigado, dá irmão. pra ver que é uma pessoa que lê, que estuda. Eu leio pra caramba, eu estudo. Não tenho metade da experiência que você tem, mas eu consigo reconhecer quando eu vejo uma pessoa que ela é apaixonada por compartilhar. Eu sou. E isso pra mim é o que move o mundo, sabe? Eu A gente sou. tá aqui hoje conversando, ouvindo a tua história, a gente... E eu te agradeço também, né? Porque eu também aprendo muito com você. Vira e mexe, a gente senta, eu te faço perguntas sim. sobre o mundo digital, sobre as coisas, porque o pessoal tem falado muito sobre conflito de gerações. Sim. E eu tenho falado sobre união de gerações em torno do conhecimento e do aprendizado. Olha só, é muito legal isso. Então fica uma proposta para você. Vamos fazer um próximo episódio que eu vou falar sobre o capítulo 7 do meu livro, que é o Líder 7.0. E vou falar sobre um outro trabalho que eu desenvolvo, que é curadoria e organização de livros. Eu estou terminando um livro agora sobre a história do empresário Flávio Brandalize. Imagine você um cara, só para te dar água na boca, que na década de 60, 50, ele mandava presunto e embutido para São Paulo em 2 aviões DC-3. Ou imagine um cara que abriu exportação de frango do Brasil para o Oriente Médio. Olha aí, cara. Você tá Monstro, né? Eu estou escrevendo, juntamente com o jornalista Erivelto Oliveira, a história do Flávio Brandalize. Estou escrevendo agora uma série de outros livros, e uma das coisas que eu tenho gostado de fazer é contar a história de empreendedores também. Isso é legal, isso é Gente legal. que começou muito pequeno e que hoje merece um livro, merece esse registro, e que são histórias que vão inspirar outras pessoas empreendedores. Muito bom. E olha só, começa por ler. Eu fico muito triste quando eu vejo a média de leitura do brasileiro, que não é nem um livro por ano, sabe? A minha filha, que tem 9 anos, ela já leu mais de 50 livros. Nossa, que legal. Histórias e tudo, ela escreve melhor que muito adulto que eu conheço. É isso aí, né? Então- A leitura te dá conhecimento, repertório, te dá Principalmente- capacidade de comunicação, né? Você sempre consegue falar, se expressar, e é uma coisa que eu gosto muito. Eu leio, minha filha veio lendo, minha filha maior já leu mais de 100 também, tá lendo, o último que ela falou que ela tava lendo era Dostoiévski, que foi o que eu dei pra ela, vai fazer psicologia agora. Lindo, cara. Então é um exemplo, sabe? Eu acho que tudo na nossa vida tem que ser um exemplo. Eu acho legal quando você conta a tua história, porque você vem lá de uma infância, né? Uma coisa meio que, pô, tô lá no sítio, o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui? Será um dia? Eu vou pra cidade morrer grande aqui, tentar? né? E mete o louco, mete o E louco. eu sempre tive sonhos grandes, né? Quando eu morava na roça, eu queria ser vendedor da loja de material de construção, que já era uma coisa grande. Então assim, como renovar os seus sonhos? E é legal que você vai passando na vida, e aí com esse olhar da espiritualidade, da fé, você vai vendo como Deus te ajuda, né? Sim. Os 2 temas que eu mais gosto hoje em dia estão ligados à comunicação e à educação, né? Tanto a liderança quanto comunicação pura. E eu aprendi, esses dias eu estava na minha aula de mestrado, que eu estou estudando agora também. Aí eu tava na aula e aí aprendendo, né? Lifelong learning. E aí, cara, eu tava apresentando um trabalho e eu fiquei orgulhoso de mim, né? Eu falei, cara, de onde que veio esse gosto meu pela educação? E literalmente eu me vi no fundo da nossa casa, onde a gente tinha um paiolzinho, onde a gente armazenava milho, feijão, as ferramentas lá. E atrás desse paiolzinho, na parede, eu vinha da aula, a gente pegava o carvão do forno de açapão da minha mãe, aquele pão caseiro lá da roça, e eu fazia o alfabeto, eu fazia as letras e alfabetizei a minha irmã Eliane lá nesse paiolzinho. Daí eu falei, daí que veio a paixão pela educação e pela educação e a paixão pela comunicação do seu Nelson Nascimento, Que é pra falar. que era o homem do 2º grau, do 2º ano primário, simples, humilde, mas que ele lia, que é o que você falou, ele lia muita coisa, ele lia livros que ele ganhava, alguns livros que ele comprava, né? Lia a Bíblia, que é um livro maravilhoso, né? As pessoas leem a Bíblia e dizem, não, eu não leio porque é um livro religioso. Não, para mim ele é um livro de histórias, de crônicas, né? E eu aprendi a ler a Bíblia dessa forma. E o meu pai lia muito bem e falava muito bem. E aí ele agregava pessoas, né? As pessoas vinham no entorno dele para ouvi-lo.
tenho esse dom da comunicação, eu adquiri e aprendi com o seu Nelson Nascimento. Tudo é um ambiente também, né? Porque você estava às vezes num ambiente que não era favorável, mas você foi lá, lutou para sair daquele ambiente, né? Você saiu do teu lugar que você estava, você foi para outro, deu tudo certo. Isso eu falo, você não vê esse ambiente. Então às vezes você está aí num lugar que não está te favorecendo, né? Tenta mudar, tenta ter novos ares. E nesse processo de mudança, por favor, preste atenção com quem você vai caminhar, com quem você vai andar, se são pessoas que te edificam, que te acrescentam. Não precisa você estar no meio dos monstros, dos ricos. Eu não gosto daquele ditado que diz, tubarão nada com tubarão, sardinha com sardinha. O oceano é muito grande e ele é um ecossistema e as pessoas têm que se misturar. Porque o tubarão em determinado momento vai depender da sardinha e a sardinha vai depender do tubarão. Ninguém é melhor do que ninguém, né? E eu tenho uma frase que eu digo que é assim, sozinho você não é nem corno. Porque é verdade, você precisa das pessoas. É bom você ter mentores, ter gente pra te apoiar, sabe? Então, eu fico feliz quando eu vejo. E o processo de mentoria é muito lindo, né, cara? Eu adoro. Eu dou mentoria, eu sou mentorado. Eu gosto disso porque a gente nunca vai saber de tudo. Eu tenho 6 mentores que eu consulto, sabe? Consulto para questões de futuro, de tendência, consulto para questões de empregabilidade, de trabalho, consulto para questões de fé, de espiritualidade, né? Então é importante ter, né, mentores. A gente eu acho que quem se deixa mentorar tem uma característica muito importante do ser humano, que é a humildade. Humildade para aprender, humildade para ensinar, humildade para compartilhar conhecimento. Sim, e você concorda que quando a gente ensina, a gente aprende. Porque às vezes os alunos fazem umas perguntas capciosas. E mais do que isso, né? Um bom professor não vai para a sala de aula sem estudar novamente, sem revisar a disciplina e eu não sei você, mas eu vou dar aula até o último horário. Eu tô mudando a apresentação. Eu tô mudando também. Às vezes eu levo um material impresso, uma revista, porque é um material que eu recebi na última aula. Porque eu não acho justo eu falar sobre um assunto sem levar tudo que eu aprendi, tudo que eu sei. Exatamente. E tudo que eu estudei. E é justo isso. Ensinar é uma coisa assim que eu acho fantástico. A gente tem os professores robotizados, tem o professor da apresentação que ele não mexe, não muda e etc e tal. Mas a gente tem muitos professores encantadores, apaixonados por essa profissão que é a missão de vida, que é a propósito de sacerdócio. Muito bom, olha aí. E a Bíblia, ela é o princípio de todas essas coisas que as pessoas pregam aí, que às vezes a pessoa até ela tem essa filosofia, não sei o que, não é Bíblia. Se você pegar a base é a Bíblia, sabe? Então, assim, eu acho que você tem que sempre ter alguém te ensinando, o que você sabe, você tem que estar passando, tem que estar compartilhando pra frente, porque é assim que o mundo cresce, é assim que você faz a diferença no seu entorno, sabe? E o conhecimento é como água num copo, né? Você vai esvaziando para se renovar, para receber mais. Então, quanto mais você se esvazia, mais você recebe, mais as pessoas te entregam. E aí vem conhecimento, prosperidade, finanças e assim por diante. E é muito legal a gente pensar que muitas coisas se perderam, mas eu acho que o essencial ficou e ele está sendo passado. É a questão da fé, a questão da gente ser uma pessoa boa, como você disse. Eu sempre falo para meus filhos, você não precisa ser a religião que teu pai ou seja uma pessoa boa, trate bem as pessoas, faça o bem, seja leal. É isso, que a gente vai colher o que a gente. Quando você multiplica esses conceitos, essas bases, essas virtudes, o mundo fica melhor, né? Eu sou feliz que agora eu vou fazer um trabalho para uma empresa, consegui um projeto piloto com eles para falar sobre o Líder 7.0. E eu fiquei muito mais feliz
que o... Sem o microfone, tá né? arrumando. Mas assim, eu tô Captação feliz de estar direcional. fazendo. Eu vou falar pra você que o Sair do maior, lugar, né, o maior cara? problema da gente, eu vou falar Muita todo iniciativa e mundo- pouca acabativa. e tem muito assim, eu tenho uma ideia. Uma ideia sem executar, ela não serve pra nada. Isso aqui eu tô tirando do papel, falei, eu vou fazer. Eu comprei a GoPro ali, que ela inclusive parou de filmar depois de um tempo. Mas depois da edição a gente coloca. Ela esquenta. Então no iPhone aqui eu espero que esteja filmando também. E é fazer, Nascimento. O Legal, negócio né? é fazer. É isso aí, Tudo meu que amigo. a gente precisa dar o primeiro passo. Que às vezes é pegar o celular, gravar um conteúdo, pegar o WhatsApp e mandar pra alguém. Hoje inclusive vai ser Assim um post que no meu comecei Instagram. o toque de gestão. Hoje vai ser um post no meu Instagram que é assim, que é uma frase que eu falo que é: o dinheiro que você não tá ganhando tá no conteúdo que você não tá fazendo. É isso, faz conteúdo, posta, não tenha vergonha, porque a E gente vai só construindo, né? vai E construindo. a gente tem visto isso, né? Pessoas que conseguem abrir sua empresa a partir de informação, compartilhamento e reputação que ele conquistou no digital. Exatamente. E o digital é de graça, né? Você tem um celular, você tem boca, né? Você tem voz, sabe? Então, ficamos por aqui legal. hoje. Obrigado aqui, ó, Nascimento, Abraço, pela gente. participação. Camisetas da Natureza Morta, meu cliente. Olha. O Anderson desenha todas as camisetas. Ele tem camiseta de Charger, de Maverick, de tudo. Eu acho que eu tenho 11 camisetas dele. Parabéns, hein? E a Anderson, gente tá que numa lindo. parceria aí. O Anderson é um brother que tá acreditando no projeto, nosso primeiro patrocinador oficial. Partner. Então tá aqui o link depois que quiser comprar. Eu tô sempre usando meus stories também, então qualidade. Olha, vou te falar assim. Achei legal, eu vou querer, hein? Pô, eu vou te mandar um voucher depois pra você Uau, comprar lá. mais isso ainda? E tamo junto, gente. Obrigado. Até o próximo Acelera e Fala. E é nóis. Valeu.